Deu a lógica, né? Bahia classificado para a fase de grupos da Libertadores, venceu do Boston River 1 a 0, placar magro, sofrido, nem tanto assim. O Bahia jogou muita bola hoje para fazer pelo menos 2 a 0 e 3 a 0, mas mais uma vez voltou a pecar como pecou contra o The Strongest. Perdeu um caminhão de gols no jogo da ida, no jogo da volta perdeu alguns gols também, mas conseguiu se classificar porque é muito melhor do que a equipe do The Strongest. Nesse tipo de jogo contra o The Strongest, tu perder um caminhão de gols, na maioria das vezes, não vai fazer muita falta não. Porque é contra o The Strongest, que é muito pior em relação ao próprio Bahia, e que sem a altitude, sem o fator La Paz, o The Strongest não ia oferecer muito perigo, não ia oferecer muitos sustos e riscos ao Bahia. Não é até que foi 3 a 0 pro Bahia na Fonte Nova. Agora o Bahia pegou o Boston River. Primeiro jogo horrível, sofrido. Para mim foi o pior jogo que eu já assisti em 2025. Um jogo que não acontecia nada. O Bahia com a troca de passes de certo modo lenta. Um time modorrento, preguiçoso. Sem estar marcando de forma intensa. Sem finalizar muitas bolas no gol. Sem ter uma troca de passe envolvente. Cara, um time que produzia muito pouco ofensivamente também. E que quase perdia o jogo lá no Uruguai. A sorte é que o lance estava impedido, o gol do Boston River. Porque senão seria 1 a 0 Boston River. Aí no jogo da volta, o que é o que você esperava? Um Bahia mais impositivo, marcando pressão, mordendo o calcanhar, pegador desde o primeiro minuto de jogo, criando mais chances claras de gols e vencendo o jogo com maior autoridade, 2 a 0, 3 a 0. Eu falei pra vocês, o jogo ia ser difícil, ia ser mais difícil do que foi contra o The Strongest, e se provou isso na partida de hoje. Se o Bahia não fizesse um bom jogo, o Bahia não ganharia o jogo, tá, gente? O Boston River é uma equipe bem encaixadinha, marcou com uma linha de 5, uma linha de 4 e deixou o atacante lá, o Adamo, como único homem lá no ataque para ver se conseguia segurar uma bola, achar um gol, achar uma cabeçada ou algo do tipo, mas ele não achou foi nada. Então assim, era um time que ia pra retranca e era mais organizado, é mais organizado do que o The Strongest. Então eu esperava um jogo mais difícil pro Bahia e de certo modo foi, tá, gente? Mas mais uma vez, o Bahia poderia ter feito 2 a 0, 3 a 0, talvez ter aplicado uma goleada no Boston River, mas para isso teria que ser eficiente nas finalizações, coisa que o Bahia não é. Parênteses em tudo isso. Histórico, né? 2 clubes do Nordeste na fase de grupos da Libertadores. O Bahia se classificou agora, né? Tá classificado para a fase de grupos, e o Fortaleza, que já estava classificado, de acordo com a última Série A, foi o 4º colocado, de acordo com o regulamento, o Fortaleza já estava classificado para a fase de grupos da Libertadores, tá? Então assim, parabéns ao Fortaleza, parabéns ao Bahia, mereceram a classificação, isso aí é meio que indiscutível, 38 rodadas, irmão, pontos corridos, se tu ficou em 4º, 5º, 7º, 20º, tu mereceu a classificação, ou tu foi muito competente, ou tu foi muito incompetente, que aí no caso do Fortaleza, foi muito competente e eficiente e conseguiu fazer uma brilhante campanha, né, na Série A, tá? Bom, vamos lá, rapaziada, passar aqui um pouquinho para análise do jogo e do único gol da partida, gol marcado por Jean Lucas. Jean Lucas foi eleito o melhor em campo, né, o herói do jogo, mas o melhor em campo se chama Caio Alexandre, mais uma vez jogou muita bola. Antes disso, vamos trazer aqui o recado dos nossos patrocinadores, a Montenegro Cargas de Trinação a todo vapor. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, rapaziada. Primeiro eu tirei um frame aqui, um print, na verdade, de um frame do jogo do Bahia hoje, aos 39 minutos do primeiro tempo, né? É uma jogada que traduz muito o que foi a partida e como é que foi o comportamento do Boston River na maior parte do tempo. O Boston River plantou uma linha de 5 aqui com 3 zagueiros, uma linha de 4 e o atacante Adamo aqui. E esse é o típico jogo que o Alexandre vai ser muito acionado. Às vezes mais acionado do que o próprio Everton Ribeiro. Porque beleza, o primeiro jogador a começar a construir o jogo é o goleiro, depois os zagueiros e depois o primeiro volante, que é o caso de Caio Alexandre. Ele ama pegar essa bola aqui, ó, entre o atacante e os meio-campistas do Boston River, do adversário, para achar um passe aqui para Puga, numa infiltração. Puga para mim conseguiu fazer um bom jogo de movimentação hoje na partida, tá? Não é à toa que Puga tava atacando espaço aqui, mas como o passe não saiu para ele, ele tem que voltar aqui para sair da posição de impedimento.
Caio Alexandre aparece para fazer dinâmica aqui de triangulação com o Everton Ribeiro, com o Ademir. É um cara que apareceu hoje aqui na ponta direita para achar um cruzamento na grande área. É um cara que apareceu aqui de fora da grande área para achar vários passes também de infiltração para o Eric Pulga, para o Lúcio Rodrigues. Ele deu um cruzamento na cabeça do Lúcio Rodrigues para ele fazer um gol, mas o Lúcio perdeu uns 3 gols hoje pelo menos na partida. Então assim, Caio Alexandre para mim foi a cabeça pensante do Bahia, lógico, ao lado de Everton Ribeiro, que também é muito diferenciado tecnicamente e é um motorzinho do Bahia ali na construção e na dinâmica do meio para frente. Parênteses em tudo isso. Esse frame aqui é os 39 minutos do primeiro tempo. Esse tipo de jogo, quando você vai pegar uma equipe muito fechadinha e que o primeiro jogo foi difícil, foi 0 a 0, os primeiros 15, 20 minutos dá um indício de como é que vai ser o jogo. E com 3 minutos de jogo, o Bahia roda a bola por aproximadamente 1 minuto e meio. Goleiro, zagueiro, lateral, ponta, volante, atacante, meia, lateral esquerdo, direito, todos participam da construção da jogada. E assim, o Boston River marcando com intensidade e o Bahia pum pum rodando e colocando o Boston River na roda, envolvendo a equipe do Boston River. Então, pra mim tava dando um claro indício de que, ó, meu irmão, o Bahia vai fazer um grande jogo e tem tudo para vencer a partida. Com 3 minutos de jogo, o Bahia troca muitos passes, tem uma jogada pela ponta direita e Juba cruza a bola na cabeça de Lúcio. Ele cabeceia mal, sai um bate e rebate, depois a bola sobra para Everton Ribeiro, que dá um voleio, e o zagueiro tira a bola em cima da linha. Ali eu falei, cara, o Bahia tá bem encaixadinho. Tá muito bem treinado, tá muito bem redondinho, pelo menos pro jogo de hoje, tava muito bem treinado e o time trabalhou muito bem. Jogada de triangulação, aproximação, os jogadores do Bahia a todo momento se procurando, com intensidade, marcando pressão. Então assim, irmão, seria algo asfixiante. Eu até pensei, cara, tá passando um indício aqui que pode pintar um gol já já. Já tava passando a sensação com 3, 4 minutos de jogo que o Bahia faria o gol a qualquer momento. Era só questão de tempo. Teve até uma publicação do Bahia no perfil lá no Twitter, né? Fim do primeiro tempo, 0 a 0. Eu publiquei lá no Twitter, velho. É só questão de tempo o gol, pô. Tava claro isso, assim. Lógico, futebol, o time pode voltar mal no segundo tempo, pode sentir a ansiedade do jogo, a tensão, o nervosismo. A torcida começar a cair na pilha, começar a vaiar qualquer lance bobo de erro de passe. Mas, porra, eu não projetava ainda um Bahia tenso, nervoso pro segundo tempo. Porque o Bahia tava jogando bem. Eu começaria a projetar um Bahia tenso e nervoso se batesse 35, 40, o time não tá jogando muito bem, o gol não entrou, tá 0 a 0 ainda, o gol não saiu, tá 0 a 0 ainda, porra, ali já começa a pintar um cenário perigoso para ir pros pênaltis. Mas não era o caso. Não era o caso e não foi o caso, né? O Bahia fez o gol muito antes dos 30 minutos do segundo tempo, tá? Enfim, primeiro tempo do Bahia muito bom de controle da partida, a própria estatística diz muito isso, vou até trazer aqui em tela para vocês um pouquinho do que foi a partida estatisticamente. Tá aqui o gráfico de volume de jogo, né? O Boston River chegou 3 vezes no gol, e de fato foi isso mesmo, e chegou com perigo quando chegava em contragolpes, tá? A sorte é que o Boston River é uma equipe fraca, cara, o Bahia é muito melhor, então o Boston River se fosse 10% melhor do que poderia até ter complicado a vida do Bahia. Teve 2, 3 jogadas de transição que os jogadores do Boston River perderam gols. Foram lances perigosos. Teve um chute perigoso aos 24, que Gilberto não conseguiu marcar um cruzamento que sai da direita, vai até a esquerda. E Gilberto tá olhando e catando mosca. Quase que o Boston River faz um gol aí. E no início do segundo tempo também, o Guilherme Lopes vem pela ponta esquerda, no lado de Gilberto, e cruza para a grande área. E o Adamo perdeu um gol cara a cara com o Marcos Felipe. Foram essas duas grandes chegadas do Boston River no jogo, tá? Tirando isso, o Bahia foi constante no jogo, foi dominante e mereceu a classificação. Só para trazer aqui para vocês rapidamente a estatística, né? O Bahia teve quase que 70% de posse de bola, foram 3 grandes chances de gols criadas, 23 finalizações e 5 defesas do goleiro do Boston River. Como vocês estão vendo, né? O Bahia ele cria 3, 4 chances claras de gols para fazer um gol. Isso contra um Boston River, contra o The Strongest, na maioria das vezes, não vai ser fatal não, porque os times são muito fracos. Agora, isso na fase de grupos da Libertadores, que o sarrafo sobe, isso é fatal, cara. O Bahia, apesar de jogar mais, ter controle da posse, tem os mesmos erros, perde muitos gols. Quase que todos os jogos. E foi isso que traduziu muito do que foi a partida, tá? Mais uma vez, gostei da partida de Eric Pulga, era um jogador que, veja só, no Ceará, ele é um jogador que era muito trabalhado para jogadas em transição. O Ceará, a bola chegava no goleiro do Ceará, Bruno Ferreira ou Richard,
e saía jogada em transição, e Eric Pulga tinha muito espaço para correr. É infernal marcar Eric Pulga, ele em velocidade, ele em transição, em progressão com a bola no pé, porque ele é muito rápido. Ele no curto espaço de campo, que era justamente nesse cenário aqui que eu trouxe para vocês do print, não vai ter a mesma explosão, até porque não tem nem muito espaço aí para ter uma explosão tão grande. É um curto espaço de campo, basicamente, para ele percorrer. Ele vai ter que ter um drible muito apurado aí no 1 contra 1. Ele não teve esse drible muito apurado, mas ele teve muita movimentação, achou boas jogadas de gols também, mas mais uma vez, Lúcio Rodrigues perdeu uns 3 gols pelo menos, tá? Na partida de hoje. Então assim, Everton Ribeiro, maestro no meio campo, mais uma vez, conseguiu fazer um bom jogo. Ademir não foi tão participativo assim. Quando eu falo participativo, não foi tão importante para fazer um gol ou para a construção do gol do Bahia, tá? Bom, vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês o gol do Bahia na partida. O gol marcado por Jean Lucas, né? É bem típico o gol de Jean Lucas com a camisa do Bahia. Bem típico de Eric também, né? Jogada do Bahia construída de pé em pé. Sai um passe aqui na ponta esquerda, cruzamento do Luciano Juba e Jean Lucas vem explodindo em transição de Ju de cabeça no canto, 1 a 0 Bahia. Rogério Ceni eu acho que nem viu o gol. Ele tava na anotação ali, ele tava preocupado, porque já tava aí basicamente em 12, 13 minutos do segundo tempo. E o Bahia não volta tão bem assim do intervalo. Não voltou avassalador, massacrando. Em momento nenhum o Bahia massacrou o Boston River, mas era um time constante, um time lúcido, tranquilo, calmo, do que tinha que ser feito no último terço de campo, no meio campo também. Então era um time ciente do que tinha que ser feito, sem afobação, sem nervosismo. Era um time que marcava pressão, que mordia, que era envolvente, mas que não era aquele massacre absoluto também. E no segundo tempo voltou até um pouco pior, o Boston River voltou um pouquinho melhor. Mas e aí, o Rogério Ceni não tava nem vendo esse gol, velho. Com certeza ele nem viu o gol. Ele tava na anotação, daqui a pouco ele veio pro gol. Aí ele, eita, foi lá comemorar. Foi isso que aconteceu, ó. Pro gol. Rogério Ceni nem viu, ó. O gol já saiu, aí depois ele sai ali, ó. Abrindo os dois braços. Ele nem viu o gol, porra. Mas enfim, 1 a 0 Bahia, cara, aos 13 minutos do segundo tempo. Juba pra mim fez um bom jogo também, tá? Muito participativo do meio pra frente. Conseguiu criar boas situações claras de gols também. Pra mim foi um dos melhores em campo hoje. E assim, só um parênteses, tá? Rogério Ceni fez bem em não colocar 3 zagueiros hoje. Não tinha sentido, né? O Boston River ia se armar no 5-4-1, botar o retrancão lá atrás, botar o busão lá atrás. Não tem sentido tu ir com Gabriel Xavier, Canu e Santiago Ramos Mingo. Não faz o menor sentido, porra. Naquele esquema do falso 3-4-3 barra falso 4-5-1. Enfim, que ele já fez isso contra o The Strongest. Não tinha sentido nenhum. O jogo é em casa, com apoio do torcedor e tal, na Fonte Nova, não tinha sentido. Então, Rogério Ceni fez bem em colocar 2 laterais ofensivos, inclusive, né? Gilberto é ofensivo, deixou lacunas na lateral, como sempre, né? Ele não é um bom marcador, mas no ataque conseguiu ser participativo também. Assim como Luciano Juba, que não teve grandes momentos de fragilidade pelo seu setor defensivo, mas foi bem participativo ali do meio pra frente também, tá? Bom, rapaziada, assim, classificação meio que incontestável, né? Não tem muito o que contestar, não. O Bahia mereceu a classificação aí. Eu falei que seria mais perigoso, e foi, né? Mas o Bahia conseguiu fazer um bom jogo e vencer a partida. Ó, seguinte, deixa eu só reduzir aqui minha tela, colocar aqui um pouquinho para baixo. Ó, sorteio da Copa Libertadores. Pote 1, Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing, no pote 1. No pote 2, Olímpia Internacional, LDU, Libertad, Paraguai, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar. Pote 3, aí aparece o Fortaleza. No pote 3, com Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Universitário, Sporting Cristal, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile. Pote 4, Carabobo, aí que tá o Bahia, né? O Central Córdoba, ex-time de Atencio, Bucaramanga, foi mal, Bulu, Alianza Lima, o Barcelona de Guayaquil e o Cerro Porteño. Aqui, ó. O sorteio vai acontecer na próxima segunda-feira às 8 horas da noite, tá, gente? O São Paulo será a cabeça de chave do seu grupo e não pode enfrentar os brasileiros do pote 2 e 3, com exceção do Bahia que veio das fases preliminares. Bom, cadê o Corinthians? Sei lá. Bom, rapaziada, tamo junto, tá? Abraço pra todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações também. Valeu, gente.